Eu quero começar, antes de entrar propriamente, falar sobre o que aconteceu, porque quando a Baby estava lá, até trocando carinhos com a Ivete Sangalo, ela aproveitou e falou o seguinte: olha, gente, nós estamos entrando no apocalipse, então vocês estejam se preparando aí, porque dentro de entre 5 e 10 anos, o arrebatamento vai acontecer. Eu vou comentar a respeito disso mais tarde, mas eu quero começar. Eu vou fazer várias ponderações aqui, tá, gente? Eu não vou fazer nenhuma afirmação categórica, mas eu quero que vocês pensem juntamente comigo sobre o que está acontecendo nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Baby é uma pessoa das mais intrépidas, mais corajosas para pregar o evangelho em lugares em que normalmente pessoas jamais fariam. Eu me lembro até hoje de um programa do Jô Soares em que ela foi entrevistada, em que ela falou abertamente sobre Cristo, sobre o mundo espiritual, sobre o batismo do Espírito Santo, e o Jô ficou alucinado, entendeu? Eu me lembro que eu vibrei, né? Falei, meu Deus, que porta é essa que se abriu para que alguém pudesse falar sobre a fé de uma maneira tão aberta e de uma maneira tão corajosa como ela falou. Então, a Baby é isso. Ela continua com aquele estereótipo dela, mas ela prega o evangelho. Ela prega de verdade e ela tem de verdade uma coragem de falar de Cristo para muita gente. E essa maneira loucona dela faz com que as portas se abram para ela, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso: eu não quero julgar de forma alguma a pessoa da Baby, porque ela é de fato uma irmã, é uma pessoa crente, e ela realmente ela prega o evangelho em lugares que eu e você não podemos ir. Agora, uma outra ponderação que eu quero fazer é: será que esse lugar, o carnaval, é um lugar para um cristão estar? Por quê? Porque ela trouxe ali um comentário, a respeito do Apocalipse, que eu diria que 99,9% das pessoas não entenderam. Então, assim, até que ponto aquela mensagem de avisar o pessoal do Apocalipse foi entendida, tá? Olha aí, o Rafa Neri também fez um comentário. Então, a minha pergunta é: até que ponto as pessoas que estiveram lá compreenderam, né, o que é que ela estava falando? Ela falou de se preparar, que o arrebatamento estaria chegando entre 5 e 10 anos. Para mim, ali é onde ela de fato errou. Porque a Bíblia não nos permite marcar data e nem fazer afirmações desse tipo. Como assim? Jesus vai voltar em 5, 10 anos? Quem falou isso? Nós não somos autorizados a falar a respeito disso em lugar algum. E muito menos num lugar onde as pessoas não vão compreender. Então ficou um clima, porque no momento em que ela começou a falar, a Ivete Sangalo, ela começou a contraditar, dizendo que de forma alguma que nós íamos macetar o Apocalipse, que nós não vamos deixar. Quer dizer, a Ivete Sangalo estava literalmente transtornada ali. Então, o meu questionamento é: será que ela deveria estar lá, naquele lugar? Será que depois dela ter cantado as músicas para o povo dançar o carnaval, ela teria de fato autoridade espiritual para mexer com temas como esses? Entendeu? Isso é uma questão que me deixa profundamente intrigado. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa está indo lá, está acontecendo todo tipo de coisa, bebida, droga, todo tipo de
de coisa contrária à vontade de Deus, a pessoa vai lá, canta naquele lugar e depois fala de Deus, fala do Apocalipse. Então isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma afirmação definitiva a respeito disso. Agora, uma coisa também eu quero dizer para vocês. Eu estava refletindo muito, eu passei o dia todo refletindo a respeito disso. Na Bíblia, gente, Deus usou pessoas para pregar de maneira louca. Vocês, por exemplo, sabiam que Isaías ficou pregando nu durante 3 anos, andando nu em Israel para profetizar o juízo que viria? Quem em sã consciência pode acreditar que Deus pode usar uma pessoa assim? Nós estamos falando do profeta Isaías, o maior profeta que viu o Messias. Então, eu fico realmente em dúvida e até com temor de afirmar, né, que ela cometeu um erro de estar lá, porque Deus usa de pessoas diferentes em lugares diferentes. Agora, que a Ivete Sangalo, ela teve uma reação que eu, olhando para os olhos dela, eu percebi ali algo espiritual muito forte. Ou seja, a Baby, ela cutucou. Isso é o que me faz pensar se realmente Deus não poderia estar usando a Baby para entrar dentro do covil do diabo, para preparar uma palavra e falar sobre um evento que vai acontecer. E eu creio que é possível que seja em breve. Entendeu? Então, o que eu penso ali, gente, é que Deus pode estar usando. E ela falou com coragem, intrepidez, e aquele povo que está lá, muito provavelmente, nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Apocalipse é um nome que é muito comum, não é? Mas você falar de arrebatamento, quem sabe as pessoas que estão lá não vão depois sair de lá para pesquisar o que seja o arrebatamento e por conta disso se convertam e saiam daquela vida e se convertam efetivamente, sejam libertos para servir a Cristo. Então, agora, o que eu percebi é que aquela zombaria e que aquela afronta foi uma resposta, né, que o mundo espiritual deu à ousadia da Baby falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. E ela, quando a Ivete começou a falar, a Baby aumentou a voz para que ela não perdesse, né, a oportunidade. Ela falou: quem tem ouvidos ouça, vocês se preparem, porque o arrebatamento, eu acho que o que ela errou aí foi essa coisa dela falar que o arrebatamento está entre 5 e 10 anos, porque ninguém está autorizado para isso. Porém, isso não retira o fato de que ela teve uma intrepidez e aproveitou uma oportunidade para falar para um público que ninguém ali está acostumado a ouvir. Falar a respeito da coisa de Jesus. E quando você olha para o rosto da Ivete, ela ficou transtornada. Não, nós não vamos deixar. Como assim não vamos deixar? Como se alguém pudesse impedir, né, o apocalipse de acontecer. Então, acredito que quando ela falou de 5 a 10 anos são simbólicos. Sem dúvida alguma. No entanto, quando você traz uma mensagem assim, você corre o risco de que, se não acontecer, as pessoas que ouviram vão descredibilizar a mensagem. Por isso que eu sempre digo, não falem de data. As pessoas me perguntam praticamente diariamente: pastor, Jesus está voltando, você acredita que nós podemos estar vivendo próximo do arrebatamento? Eu acredito que sim, mas eu sempre digo, eu não afirmo isso, porque pode ser que não aconteça, pode ser que demore um pouco mais, entendeu? Então, sim, houve ali
um confronto no mundo espiritual, e eu creio, viu, gente? Eu creio que, às vezes, eu chego até a pensar, será que foi sábio por parte da Baby chegar lá e falar sobre essas coisas? Por outro lado, houve uma batalha espiritual tremenda. E só a repercussão que está acontecendo hoje, gente, todas as mídias sociais falando disso. Não é só o evento que aconteceu ali. Você já pensou que por causa desse negócio, milhões e milhões de pessoas vão estar ouvindo falar sobre o arrebatamento? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo os reacts, né? Pegam o que aconteceu e botam nos seus Instagrams e comentam. Vocês já pensaram que Deus pode estar usando dessa situação para levar a mensagem do arrebatamento para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, principalmente nas nações que falam português? Então, gente, eu estava ali mesmo, num primeiro momento, com uma atitude crítica. Poxa vida, o que ela tinha que ir lá no carnaval? O que ela tinha que ir lá para se misturar com pessoas que não querem ouvir aquela mensagem? E por outro lado, eu falei, meu Deus, essa repercussão inteira que está acontecendo. Então a Bíblia mostra que Deus usou profetas que eram diferentes. João Batista foi diferente. Foi um cara que viveu no deserto, vivia vestido com pele, né, de animais, comendo gafanhotos. E a verdade é que Deus, quando Ele quer levantar alguém para trazer a sua mensagem profética, Ele traz. E o que me deixou assim mais impactado é que, primeiro, ficou claro ali que ela incomodou. E se ela incomodou, é porque o reino das trevas se incomodou. E em segundo lugar, ela falou sobre um nome, uma palavra, arrebatamento, que é uma palavra que é completamente desconhecida da grande maioria das pessoas no Brasil. Entendeu? Eu acredito, olha ali, o Serginho está falando, eu espero que tenha chegado a pessoas desviadas. Eu também espero. Então veja, essa primeira palavra é uma palavra de despertamento para os crentes, que está cheio de crente dormindo aí. Segundo, é uma palavra de despertamento para os desviados. Entendeu? Então, essa palavra que Jesus está voltando em breve é uma palavra que pode ser realmente um chamamento da parte de Deus para as pessoas desviadas. E também para os não crentes, porque, gente, é um palanque, embora aparentemente, né, a Ivete tenha humilhado ela, assumido a autoridade, o que nós sabemos é que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Essa mensagem foi pregada para milhões de pessoas, porque aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviram e terão oportunidade. Ali é o ninho das cobras. Ali todo tipo de vazão da carne, como diz a própria festa, né? Carnaval, festa da carne, estava acontecendo ali. Mas a internet não fala de outra coisa hoje, gente. Já perceberam isso? Que tá todo mundo fazendo react. Aliás, eu quero pedir a vocês, quando vocês terminar essa live aqui, usem do aviãozinho para mandar para muita gente, porque eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para pregar a respeito da volta de Jesus para pessoas que jamais estariam abertas para entrar numa igreja ou até mesmo para assistir um vídeo no YouTube de um pastor como eu, de um pastor tradicional. Mas a Baby eles vão ouvir, porque ela, daquele jeitão dela, ela falou direto e reto, sem dourar a pílula, falou abertamente a respeito da volta de Cristo. E hoje, eu confesso que eu variei de opiniões, né? Por um lado, eu achei que ela tinha sido infeliz, que aqui não era lugar para trazer esse tipo de mensagem. Mas depois eu falei, meu Deus, olha só a repercussão que está tendo. Quantas pessoas estão ouvindo falar de arrebatamento? Eu imagino que vai ter muita gente que fala, arrebatamento, tá falando do quê, né? E vai pesquisar, vai lá no Google procurar arrebatamento, cai numa mensagem do pastor Lamartine. Vocês já imaginaram quantas pessoas vão
ter acesso a mensagens sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Por causa disso que a Baby fez, então eu confesso para vocês, gente, que eu tenho temor para não afirmar de tudo. A única coisa que eu diria ali que ela não deveria ter feito é marcar uma data, que Jesus ia voltar de 5 a 10 anos. Por outro lado, é que alguém falou aqui, ó, ela não deu uma data, ela deu um período de tempo para gerar nas pessoas aquela sensação de urgência, né? Como o Serginho está falando, é como nos tempos de Noé. Sim, a Bíblia diz que nos tempos de Noé as pessoas casavam, se davam um casamento e não ouviram a mensagem de Noé falando sobre o dilúvio. E veio o dilúvio e as pessoas então morreram porque não deram ouvidos. Só que eu creio que nós estamos vivendo num período, presta atenção que eu estou falando, do grande avivamento, e Deus vai fazer coisas diferentes, Deus vai usar pessoas diferentes para pregar e entrar em lugares que os crentes tradicionais não entram. Então a minha palavra para todo o povo cristão, para as lideranças cristãs, não critiquem, nós podemos até questionar com certo respeito, mas fazer uma crítica direta para alguém que pregou sobre arrebatamento, nós não podemos fazer. A Lília fez uma observação muito importante aqui, ela falou, fale do arrebatamento. Talvez você que tenha entrado aqui está dizendo, meu Deus, mas o que é o arrebatamento? Inclusive no UOL estava dizendo assim, Ivete Sangalo faz parar, né, as trombetas do Apocalipse. Não, gente, as trombetas do Apocalipse não podem ser detidas. Não podem ser detidas. E a Bíblia diz que quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados no original é harpazo, que significa arrancar com certa violência aqui da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Isso está muito próximo de acontecer, meus irmãos. Então, não podemos marcar data em hipótese alguma, porque senão você gera descredibilidade. Não podemos marcar datas. Preste atenção, não marque datas. Mas você olhar para o que está acontecendo, para os sinais que estão acontecendo e dizer, Jesus disse, olha, vocês olhem para a figueira, quando ela estiver florescendo e que está próximo o verão, da mesma forma, quando estes sinais estiverem acontecendo, não passará uma geração sem que eu venha. Então Jesus, ele deixa claro que nós podemos sim discernir que está chegando a hora. O que nós não podemos fazer, em hipótese alguma, é dizer a data, quando vai acontecer. Da data, ao ano, isso tudo é caminho de erro. E caminho de erro, e quando erra, é isso que o diabo quer. Ele quer efetivamente fazer com que as pessoas que não creem, depois estão dizendo, tá vendo, esses crentes aí estão falando de coisas que não vão acontecer. Agora, deixa eu ligar o ar aqui, que deu uma esquentada aqui por causa desse ring light. O que eu entendo, gente, é que houve uma grande batalha espiritual lá. Clara, porque a Ivete, a Baby pregou e parece que a Ivete se sentiu no direito de rebater, porque era como se fosse a mensagem do Deus da Bíblia contra o entendimento que ela tem sobre vida, sobre uma série de coisas. Por isso que ela chegou e falou, não, eu não vou deixar o Apocalipse, nós vamos macetar o Apocalipse. Não, ninguém vai macetar o Apocalipse, porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus, da maneira que deve acontecer. E o que eu quero dizer para vocês é que, na minha humilde opinião, houve uma batalha espiritual tremenda, mas o reino de Deus saiu vencendo, porque a palavra foi pregada. E o nome arrebatamento, anotem aí. Se você ainda não sabe o que é o arrebatamento, saindo daqui, você vai lá no YouTube e escreve
arrebatamento, Lamartine Pozella, você vai ver muitas mensagens a respeito do arrebatamento, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O demônio ficou com ódio, o Glauber está dizendo, é verdade, né? Ficou com ódio, foi de fato, né, deflagrado uma batalha espiritual naquele lugar. E o mais incrível, num local totalmente dele. Era como se Deus estivesse mandando ali uma agente secreta que foi ali com uma finalidade, né? Mas que no fundo veio e trouxe a mensagem, aproveitando a oportunidade que tem. Então, hoje, todos os jornais vão dizer amanhã, a mídia, a internet, vamos viralizar isso aqui. Aproveita, viralize essa live, viralize todo mundo que fala, todo mundo que está comentando a respeito, vamos viralizar. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de pregar o evangelho e pregar a palavra de Deus. Esta é uma oportunidade que está todo mundo curioso. Então, é hora de cada um de nós aproveitar, pegar esse aviãozinho e compartilhar as lives nos grupos de WhatsApp, onde quer que você tiver acesso. Pegue essa live aqui, por exemplo, e aquilo que as outras pessoas fizeram, react, e compartilhe. Porque eu tenho certeza que Deus vai ainda fazer reverberar este ato da Baby como um ato profético que ela fez no meio do território do inimigo. Né? Tem um cântico que eu gosto muito, que a gente canta nos encontros, é aquela: eu fui no terreno do inimigo e roubei, né? Tudo que ele... não me lembro exatamente, mas a ideia é que foi lá, pegou e trouxe as pessoas de volta para o reino de Deus. Então é isso, meus queridos. Vocês têm alguma coisa para falar aqui? A voz está distorcendo? É só no meu celular? Gente, acontece frequentemente, toda vez que eu faço live, algumas pessoas têm esse tipo de reação, outras não. A verdade é que hoje o Instagram, ele talvez não dê conta para tanta gente aqui, porque certamente já está... Tomei tudo que ele me roubou, é isso aí, obrigado, viu, gente? Fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. E o que nós queremos ali? São as vidas. As vidas que Deus tem para o seu reino. Então, eu queria fazer uma oração aqui pela Baby, também pela Ivete e por todas as pessoas que estavam lá. Senhor, nós queremos declarar o nosso amor por todas aquelas pessoas, declarar que o Senhor ama aquele povo que está lá. Senhor, pessoas que estão buscando a felicidade numa festa da carne, mas quando passa tudo aquilo, vem, Senhor, o bode, vem, Senhor, o sentimento de culpa, as consequências de uma vida entregue para o pecado, mas nós queremos declarar, ó Deus, que o Senhor vai aproveitar isto que aconteceu para levar a tua palavra para os 4 cantos da terra brasileira, Pai. Eu te agradeço por esse tempo, pelas milhares de pessoas que passaram, estiveram aqui comigo. E amanhã, meu querido, meu povo, amanhã eu vou fazer um Reels a respeito disso. Eu vou pedir a vocês todos que compartilhem. E se você entrou aqui, veio até porque recebeu a notificação, não me segue aqui no Instagram, aproveita, passa a me seguir, porque eu posto diariamente conteúdo que vai ser de muita valia para a tua vida. Beijo grande no coração de todos, boa noite.